Amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Feliz em poder estar aqui com os irmãos e retornar a essa casa. Já tem um tempo que eu não venho aqui, mas aprove o Senhor eu aqui retornar e poder participar deste culto contigo. Deixo aqui um abraço da Igreja Batista Nacional do Cristo Rei, um abraço do pastor Oswaldo Coutinho. Feliz em ver algumas pessoas conhecidas, como a Débora e o Benedicto. É isso mesmo. Eu sempre confundo a pronúncia, cara. Tem um C ali e não sei como é que a gente diz. Que bom vê-los aqui, que Deus abençoe. E tantos outros irmãos, que o Senhor em Cristo os abençoe. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Isaías 55. Isaías 55. Quero, em alguns minutos, deixar uma reflexão ao seu coração, nesse culto de ceia. Pedir ao Senhor para que fale conosco mais uma vez. Isaías 55, versículos 10 e 11. Quero ler esse texto contigo, esses dois versos, mas quero te convidar a deixar a tua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar para o início do capítulo 55, nós vamos acompanhar alguns versículos dentro da mensagem, até chegar nesses versículos que nós estamos lendo neste momento. Versículo 10 e 11 dizem assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos diante da tua palavra. Não há um lugar mais sério no mundo do que este. Um lugar onde nós temos a oportunidade de expor as Escrituras. É a tua palavra, Deus. É a tua palavra que transforma, é ela que traz fé, é ela que alimenta, é ela que sustenta. É a tua palavra que foi enviada e nos sarou de tudo aquilo que era mortal. É a tua palavra que nós queremos ouvir, ó Pai, nessa noite. Ó Pai, nós queremos a tua palavra porque ela é suficiente para a nossa vida. É ela que nos traz desígnios do Senhor. É ela que nos revela, ó Deus, a tua grandeza e a tua beleza, e também mostra a nossa miséria, mas fomos redimidos por ti. Te encontramos, ó Deus, na tua palavra. Então eu te peço, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, fale conosco, ministra essa palavra ao nosso coração, despedaça esse pregador, e que em tudo o teu nome seja exaltado. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. O meu desejo ao pregar essa mensagem esta noite em Isaías 55 é que essa palavra seja audível aos teus ouvidos. Audível. Porque se tem uma maneira que Deus fala, é através da sua palavra. Ele deixou uma palavra escrita, um livro escrito. E essa é a maneira que ele se comunica conosco. Essa maneira que ele se revela. Então, quando nós lemos a palavra, quando nós ouvimos a palavra, quando nós temos a oportunidade de ouvir uma mensagem da palavra, nós estamos ouvindo o próprio Deus. Se nós formos fiéis à pregação da palavra. Porque se nós formos infiéis, nós podemos distorcer aquilo que está escrito. E aí a igreja precisa saber julgar aquilo que está sendo pregado. E a minha intenção nessa noite é que você, na liberdade do Espírito Santo, possa julgar tudo aquilo que está sendo ministrado e possa reter aquilo que é bom. Antes de nós começarmos em Isaías 55, deixa eu colocar o contexto aqui para você e eu preciso te trazer um pouquinho. No capítulo 53, Isaías tem uma revelação exata do servo sofredor. Você conhece Isaías 53, é um texto muito conhecido, e 700 anos antes do acontecimento, Isaías tem essa revelação de tudo como iria acontecer. Que Cristo haveria de vir, que Cristo haveria de sofrer, morrer, mas também ressuscitar. Que Cristo haveria de vir para levar a iniquidade de todos os homens e o pecado de muitos. Que Cristo haveria de satisfazer o coração de Deus Pai,
A obra da redenção seria então perfeita e consumada diante dos céus. Aqui nós temos Isaías 53. Já no capítulo 54, quando há um sacrifício de Cristo, Cristo morrendo no lugar do povo de Deus, Cristo morrendo pela humanidade, Cristo apaziguando a ira de Deus e nos dando a oportunidade de buscá-lo. Depois do sacrifício, há então promessas. E no capítulo 54, nos primeiros versos, nós encontramos promessas. Isaías agora contempla as bênçãos futuras, as bênçãos vindas do Filho de Deus e alcançando todas as nações, pois Cristo superou o grande problema da humanidade. Qual era o grande problema da humanidade? O pecado. E Cristo vem então em Isaías 53, morre no nosso lugar, apazigua a ira de Deus, e agora no 54 nós temos as bênçãos do Senhor para todas as nações. Tendo que uma das maiores bênçãos que encontramos já no início dos versos do capítulo 54, é que através do sacrifício de Cristo, da sua ressurreição, todas as nações podem ser alcançadas por Ele. Essa é a grande bênção. A bênção não é apenas para Israel. A bênção não é apenas para uma tribo. A bênção não é apenas para um povo. A bênção não é apenas para os brasileiros, ou para um povo seleto. A bênção agora serve para todas as nações. Então as bênçãos agora, elas expandem. Os muros predestinados de Israel são quebrados. E agora a salvação pode alcançar a mim, a você, pode alcançar qualquer tribo, língua, povo e nação por causa do sacrifício de Cristo. Então no 53 nós temos o sacrifício, no 54 as bênçãos, e agora no capítulo 55, Isaías vai começar a fazer alguns convites. Olha para o 53 e veja o que esse Cristo fez por você. Morreu no seu lugar. Você caminhava a passos largos em direção à condenação eterna. Você era filho da ira, da desobediência. E Deus foi lá e te arrancou do império das trevas e te transportou para o reino de amor. Quem era você sem Cristo? E quem é você com Cristo? Olha para o capítulo 54. Deus tinha apenas um povo, Israel. E agora Deus tem você como povo. Você é sacerdócio dele. Você é nação santa. Você é povo de propriedade exclusiva. Olha para tudo isso. E veja o convite agora que Isaías vai começar a fazer. Então Isaías 55, versículo 1. Ele começa o convite. E ele começa a primeira palavra aí assim. Eu gosto dessa palavra. Se na sua versão ela aí está. É como se nós olhássemos para tudo isso. Nós não tínhamos direito ao céu. Nós não tínhamos direito à presença de Deus. Nós não tínhamos direito a participar da glória de Cristo. Nós não tínhamos direito de ser herdeiros. E agora nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele nós sofremos, com Ele nós seremos glorificados. E quando Isaías olha para tudo isso, ele diz: o que é que nós alcançamos? Que presente é esse chamado o presente da salvação? O que é que este Deus fez? Um Deus puro, santo, um Deus que olha para a humanidade. Diz a Bíblia que ele não encontra nenhum justo, nenhum sequer, ninguém capaz de buscá-lo, ninguém capaz de conhecê-lo, ninguém capaz de encontrá-lo, ninguém. E mesmo assim ele ama esse povo. Isaías então diz: que presente nós recebemos. Que Deus é este? Que amor é este? Que bondade é essa? Que justiça é essa? Que ao invés de nos condenar, condenou o seu filho. Ele diz: aí ele começa o convite. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde. Comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O convite de Isaías começa para quem? Para todos. O convite é para todos. Vinde.
Mas todos que têm uma condição, todos que têm sede. Quem é que tem sede? Essa vontade de mudança, essa vontade de encontrar Deus, de ter esperança. O convite é para quem? Para todos, mas para todos que têm sede. O convite de Isaías, há mais de 700 anos atrás, ou 700 anos antes do sacrifício de Cristo, é o mesmo convite de hoje, de 2000 anos pós-Cristo. É o mesmo convite da igreja, é o mesmo convite do Espírito Santo, é o mesmo convite dos pregadores nos 4 cantos dessa terra, dos pregadores nas praças, nos hospitais, nos presídios. Vinde, vinde, todos vós que tendes sede. É o convite que vai permanecer até o fim, quando a porta da salvação, da graça será fechada. Enquanto ela estiver aberta, o convite permanece. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Veja, é o mesmo convite de Isaías. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a igreja continua clamando, fazendo o convite: vem. Aquele que ouve, aquele que é alcançado por esse convite. Você foi alcançado por esse convite? Você foi alcançado por esse convite? A sua casa foi alcançada por esse convite? Aquele que ouve, você não pode ficar na mesa. Quem recebeu um convite desse, um presente desse, quer espalhar ele, quer mostrar a beleza dele. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, a mesma coisa de Isaías 55. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Não é necessário sacrifício, não é necessário obras para que ninguém se glorie, não é necessário procissões, não é necessário andar de joelhos em escadas. A água é de graça, é de graça. É o mesmo convite de Isaías. Vós que tendes sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro. Como é que compra sem dinheiro? Como é que adquire sem dinheiro? A sua condição é de pecador, miserável, pobre, e o Senhor lhe dá o direito de comprar. Isso tudo é por causa de Isaías 53, por causa do sacrifício. Eu me lembro que quando nós passamos uma temporada na América estudando, vivemos lá durante 3 anos e meio, e nós éramos como que pobres nos Estados Unidos. Pobres mesmo. Só tínhamos o dinheiro do recurso do estudo e tudo mais. E foi um tempo muito difícil. Nós fomos para lá 2014, 15, 16. Período difícil de impeachment no Brasil. E tanta coisa. Real pro dólar, aquela diferença. Como hoje também. Mas eu me lembro que nós, por causa da nossa condição financeira, nós poderíamos fazer compras em algumas pantries, em alguns locais, são tipo uns supermercados para a comunidade pobre. Geralmente nós fazíamos na nossa comunidade e também na igreja a qual nós servíamos, na Willow Creek. Era uma igreja que tinha um mercado dentro dela, que servia a comunidade assim como a sociedade servia. E a minha esposa trabalhava lá também, de voluntária. Por ela trabalhar, a gente podia fazer 2 compras ao mês. E nós nos dirigíamos ali, nós passávamos pelas prateleiras do mercado daquela igreja, dentro do limite que a gente podia alcançar, a gente ia pegando, eles cuidavam da gente, a gente pegava ali um tipo de carne, um monte de coisa já para vencer, não tinha problema nenhum, muito pão, nossa geladeira era cheia de pão, às vezes tinha um bolo, porque eles davam para um membro da família que estava fazendo aniversário, eles cuidavam disso, eles nos serviam muito bem. Sabe qual era a condição para fazer compra ali? Não era, todo mundo podia fazer, não era para todo mundo. Quem é que podia fazer compra ali? Só quem não tinha dinheiro. Só podia entrar naquele mercado quem não tem dinheiro. É essa a situação aqui. Vós que não tendes dinheiro, vinde. O convite é para vocês também.
Tem pão na mesa para vocês também. Tem vinho, tem água, tem leite para vocês que não têm dinheiro. Pode vir e comprar, pode vir e adquirir. Essa é a grande condição. Bem-aventurados os humildes de espírito. Quem são estes? Aqueles que compreendem que necessitam de um Salvador, que por si só não vão alcançar a salvação, não dão conta, são pobres. Podem ser trilionários neste mundo, mas se não tiver Deus, são pobres. Para estes o convite está sendo feito. Vinde. O que é que o convite oferece? Água, leite, vinho. Água todo ser humano necessita. Você bebe agora, daqui a pouco precisa de novo. Você precisa beber água todo dia. É essencial para a sua sobrevivência. E também o único líquido capaz de matar a verdadeira sede se chama água. Jesus disse em João 7,37: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus, numa conversa com uma mulher samaritana, vocês conhecem a história, pegando água no poço, ela não entende nada, e Jesus disse: se você beber da água que eu tenho para lhe dar, você nunca mais terá sede. E esse é o convite de Isaías: vem beber dessa água, vem beber dessa água que é Cristo, capaz de saciar a sua sede. O que é que o convite oferece? Leite. O que é leite? É uma bebida fundamental para o crescimento e desenvolvimento. É neste contexto que encontramos esta bebida na Bíblia Sagrada. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Para quê? Para que pelo leite vos seja dado crescimento para a salvação. Água, leite, vinho, sinônimo de alegria, também de uso medicinal. Sendo que, me escutem bem, a dependência do leite na Bíblia é condenada, faz parte de um processo, mas não dá para o cristão viver no leite. É isso que Hebreus diz. Enquanto Pedro nos convida a desejar o leite para desenvolver a salvação, o escritor aos Hebreus diz: vocês não podem viver no leitinho, não. Vocês já deveriam ser mestres, estão caminhando como crianças ainda. O vinho é a mesma coisa. Assim como ele é sinônimo de alegria, de prosperidade, ele pode ser perigoso. A gente não deve se embriagar com o vinho. Mas o que é que nós encontramos aqui em Cristo, que pode matar a nossa sede? Ele não apenas mata a nossa sede, ele nos dá leite para que a gente cresça nele. E ele nos dá bênçãos, que são os vinhos que procedem dele. É por isso que Isaías diz: vem, vós que não tendes dinheiro, vem comprar água, leite e vinho. Versículo 2: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Isaías 55, está com a Bíblia aberta. E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Escute-me bem. Enquanto o primeiro convite serve para os pobres, em uma condição social aqui, Isaías faz uma diferenciação. Porque para Deus todos nós somos pobres de espírito. Agora há uma diferença social que Isaías faz questão de elencar. Ele fala com o pobre e ele fala agora com quem tem dinheiro. Por que gastais o dinheiro? No primeiro versículo é vós que não tendes dinheiro. No 2 é por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão. O convite agora é para aqueles que possuem dinheiro, para aqueles que estão à procura da alegria, da satisfação no mundo, com as coisas do mundo, através do prazer do mundo, do dinheiro do mundo, da fama do mundo, das joias do mundo, das coisas que o mundo oferece.
pobres, os que não possuem dinheiro, mas podem encontrar água para a vida. Ou você é rico, possui dinheiro, está tentando encontrar felicidade, realizações, prazeres com seu dinheiro, mas não consegue. Sabe por que o dinheiro não satisfaz? O dinheiro não satisfaz a alma. O dinheiro não satisfaz. E aí Isaías está dizendo: por que vocês estão se gastando naquilo que não satisfaz? Estão gastando tudo com aquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente. Aqueles que ouvem o Senhor, esses sim, sejam pobres ou ricos, esses vão comer finos manjares. Então o que é que o pobre e o rico devem fazer? Versículo 3: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Inclinai os ouvidos, igreja, e vinde a mim. Você que me ouve, inclinai os ouvidos, está dizendo Isaías, e vinde a mim, não a Isaías, a Cristo, não ao pregador, a Cristo. Ouvi, e a vossa alma viverá. Por que vocês estão gastando dinheiro com aquilo que não satisfaz? Vocês querem viver? Venham me ouvir, e a sua alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, aleluia, eterna, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Pobres e ricos, ouçam isso, inclinai os ouvidos e corram para o Senhor, e assim a sua alma viverá. E não vive só por um momento, não vive só por um dia, viverá por toda a eternidade, porque a aliança de Deus para contigo é perpétua, é eterna. Alianças essa que ele fez ao seu filho Davi. Versículo 4 vai falar de Davi agora. Não é Davi, vou te explicar daqui a pouco. Versículo 4: eis que eu o dei por testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Versículo 4 está falando do versículo 3, das fiéis misericórdias prometidas a Davi. Essas promessas, da segunda parte do versículo 3, vou fazer uma aliança perpétua contigo. Não é com o povo de Israel, é com a igreja. Se é com a igreja, não pode ser com Davi, tem que ser por meio de Cristo. Então a aliança perpétua, porque nós já fomos alcançados em 54, ok? Todas as nações vão ser abençoadas. Então as alianças perpétuas, que não são apenas para os judeus, mas agora é para toda a igreja. Então as promessas são para o Senhor, que é a herança de Davi. Então tudo que nós encontramos de promessas aqui feitas a Davi, são as promessas feitas através de Cristo. E é por isso que nós temos Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, que vai falar quem é este que está recebendo a herança. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Agora olha só, não é sobre Davi, é sobre o menino. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim agora sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O cuidado, o zelo, a aliança do Senhor dos exércitos fará isso. E por essa promessa ser dada aos que pertencem a Cristo, nos foi dado o direito de encontrá-la. É por isso que Isaías 55 pode ser pregado nessa noite. Senão seria apenas uma história. Mas para nós é uma mensagem de vida, porque a promessa foi dada a Cristo, nós fomos alcançados pelo seu sacrifício. E agora todos nós podemos alcançá-la. E aí então vem o versículo 5. Eis que chamarás a uma nação que não conheces. Eu e você. Eu e você.
Uma nação que não conhecia, uma nação que não tinha aliança com ele, uma nação que não tinha promessa nenhuma dele. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e de Santo de Israel, porque este te glorificou. E agora que a promessa também nos foi dada, o convite também é para nós. Desde o primeiro versículo, o convite também é para nós, porque o sacrifício foi para a gente também. As promessas são nossas também. E agora Isaías vem com um outro apelo. Do 1 ao 5 foi um tipo, agora ele vem com um outro. Versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o, é um pedido do profeta. Invocai-o enquanto está perto. Busque enquanto você pode achar, invoca, porque ele está perto. Deixa eu te dizer uma coisa. Como as igrejas têm ignorado este versículo. Como tem muito crente ignorando este versículo. Sabe por que ignoram? Porque não conhecem que um dia vão buscar o Senhor e Ele não vai estar mais perto. Vai chegar um dia que Ele não vai poder mais ser encontrado. Então as pessoas pensam que esse dia não vai existir, ou que Ele está muito longe. E por pensarem assim, não busquem enquanto Ele está perto e pode ser achado. Deixa para depois. Mas chegará um tempo que a ira do Cordeiro será derramada sobre toda a face da terra. Os homens vão correr, vão tentar se esconder nas cavernas. Eles vão gritar para as montanhas: rolem as pedras, esmague a nossa cabeça, porque nós não estamos aguentando a ira do Cordeiro. Vão gritar por misericórdia, mas Deus não poderá ser encontrado, não poderá ser achado mais. E está escrito em 1 Tessalonicenses 5: ninguém que ficar escapará da ira do Cordeiro. Então tem muita gente que ignora isso. O Senhor pode ser achado hoje. O Senhor se faz presente hoje. Ele está aqui hoje. E o apelo de Isaías é o meu: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Por que Ele pode ser achado? Porque Cristo é o caminho. Por que Ele pode ser invocado? Porque Cristo é o mediador. Deixa eu te fazer algumas perguntas, você me responde só com sim ou não. Mas deixa eu te ouvir. Cristo pode trazer salvação para a sua alma. Ele é capaz de trazer luz em meio à escuridão. Ele é capaz de trazer alívio para a alma cansada. Ele pode curar todo tipo de enfermidade. Ele pode solucionar qualquer tipo de problema. Ele é alegria na tempestade. Ele é refrigério nas tribulações. Ele é justiça em meio às condenações. Ele é paz em meio ao caos. É Ele que te dá sabedoria todos os dias. A minha pergunta é: por que é que você não o busca? Você conhece a resposta. Por que é que você não o busca? Existem 3 tipos de pessoas. Aqueles que buscam o Senhor e sabem que quanto mais buscam, mais precisam buscar. Quer conhecer alguém que ora? É alguém que ora e fala: puxa, eu preciso orar mais. Esse tipo de gente. Pois Deus é uma fonte inesgotável, Ele está sempre buscando ao Senhor. Tem um outro tipo, aqueles que buscam o Senhor por pura religiosidade, porque alguém falou que deveria buscar o Senhor, ou porque ele precisa de uma solução rápida, e ele busca o Senhor por um momento e depois ele já se esquece do Senhor. Tem aqueles que não buscam o Senhor porque não o conhecem, ou não se converteram a Ele. Aí não tem como buscá-lo, não sabe nada dele. E aí vem então o versículo 7 para falar com esse tipo de gente. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor. Pecador, converta-se ao Senhor. O que o Senhor vai fazer?
se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Não tem como buscar o Senhor sem antes deixar o caminho da perversidade. Não tem como buscar o Senhor sem antes deixar o caminho do pecado. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, porque Deus não está lá. Deus está aqui gritando: vinde a mim, vinde a mim. Buscar o Senhor tem que mudar o pensamento. Para buscar o Senhor tem que deixar o caminho de perversidade, tem que se converter a Ele, ser transformado por Ele, porque você não pode achar o Senhor em meio ao pecado. Ele não está lá. Você precisa abandonar a perversidade, Ele não está lá. Você precisa deixar os pensamentos terríveis, Deus não está lá. Mas sabe de uma coisa? Se você buscá-lo nessa noite, está escrito: Ele é rico em perdoar. Ele é rico em perdoar. Não importa qual o caminho de perversidade, não importa as iniquidades do pensamento, Ele é rico em perdoar. Versículo 8, nós estamos encerrando. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Observe as palavras pensamentos e caminhos. Foram as mesmas palavras do versículo 7. Deixa o perverso o seu caminho, deixa o iníquo os seus pensamentos. Aí o Senhor diz: porque os meus pensamentos não são os vossos. O meu pensamento não é igual ao do perverso. O meu pensamento não é de perversidade. O meu caminho não é de maldade. O meu caminho não é terrível. São diferentes. As mesmas palavras, mas situações completamente diferentes. Os pensamentos e os caminhos do Senhor são diferentes. Seus pensamentos são de paz. Seus caminhos são retos. A mente do iníquo é de tribulação. O caminho do perverso é de guerra. Mas do Senhor é de paz. Versículo 9. Além dos pensamentos serem diferentes, além do caminho ser diferente, é elevada. A Bíblia é linda demais. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Agora essa promessa precisa trazer paz para a sua alma. O Senhor tem o controle de tudo. E os caminhos dele são mais altos do que os seus. Os pensamentos dele são mais elevados do que os seus. Às vezes nós ficamos inquietos, ansiosos e quase que desesperados na alma, porque nós não compreendemos que o Senhor possui caminhos e pensamentos melhores do que os nossos. Você já percebeu que às vezes a gente quer ensinar a Deus como fazer? A gente quer ensinar a Deus como solucionar um problema. Eu acho que Deus entende quando a gente ora assim. Mas nós precisamos descansar nessa promessa. Os meus caminhos não são os teus. E quantas vezes você já agradeceu a Deus por não ouvir sua oração? Quantas vezes você já agradeceu a Deus que se Deus tivesse te ouvido, se Deus tivesse feito do jeito que você pensou, falou, teria dado tão errado. Aí depois que tudo passa, você fala: Deus, ainda bem que o Senhor fez tão diferente. Ainda bem que o Senhor usou dessa maneira, fez disso. Ainda bem que o Senhor trouxe aquela situação. Porque o Senhor está dizendo: os meus caminhos não são os seus. Os meus pensamentos são melhores, são mais altos que os vossos pensamentos. Os pensamentos e os caminhos nos garantem a salvação eterna. Há uma aliança feita perpetuamente. Os pensamentos e os caminhos elevados nos fortalecem nessa caminhada. Você não está entendendo o motivo da situação que está vivendo? Se agarre nessa promessa. O Senhor está dizendo para ti nessa noite: descansa, porque os meus caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Quero orar por você. Senhor nosso Deus, amado Pai, toma esta igreja nas tuas mãos.
Toma cada homem, cada mulher, cada jovem, moça, adolescente, criança desta igreja. Que eles sejam fortalecidos pela Tua palavra. Que aqueles que foram alcançados possam levar esse convite a tantos outros. Que eles sejam verdadeiros evangelistas e eles possam dizer: venham, todos vós que tendes sede. Vós que não tendes dinheiro, vós que estão gastando dinheiro com tantas coisas inúteis, vãs. Que essa igreja seja abastecida dessas promessas do Senhor. Que essa igreja possa Te buscar enquanto o Senhor está perto e pode ser achado. Que o perverso venha abandonar o seu caminho, que o iníquo abandone os seus pensamentos e que se convertam a Ti. Que essa igreja se renda aos Teus pensamentos, aos Teus caminhos, porque eles não apenas são diferentes, eles são mais altos do que os nossos, Pai. Enche-nos dessa palavra, é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.